a gente fala muitas vezes em ciências humanas e tudo bem, é uma boa expressão para falar do que a gente está fazendo aqui, mas em alguns momentos eu não gosto dela. Eu prefiro falar em humanidades. E por quê? Quando a gente fala em ciências humanas, a gente está usando o modelo de conhecimento das ciências exatas e aplicando ela nas questões humanas, né? E de fato muitas vezes o que a gente vê acontecer. Então eu comecei a perceber isso na época que eu era estudante de letras e na verdade depois, quando eu comecei a orientar os alunos em iniciação científica. Quando eu era estudante tinha um mal-estar, mas quando eu virei professor eu entendi qual que era o problema. Quando a gente vai fazer iniciação científica, né, e depois tem apresentação dos trabalhos, aí tem que fazer um pôster, né? E aí no pôster tem que colocar assim, tema, metodologia, resultados e tal. Beleza, né? Isso aí para química, né? Você vai no laboratório, você tem lá a metodologia, tem os resultados, funciona maravilhosamente bem. Mas e quem, por exemplo, está fazendo uma análise literária de um livro, né? Quando eu tinha que escrever ou fazer uma tradução, quando eu tinha que escrever esse pôster segundo esse esquema, ou quando eu vi meus alunos fazendo isso, eu achava engraçado, porque eu pensava assim, olha, se eu for bem sincero, na metodologia eu vou escrever assim, olha, metodologia, vou ler o livro, vou tirar um cochilo, as ideias vão formando na minha mente e depois eu escrevo o que eu achei. Essa é a metodologia, né? Não tem assim, eu vou usar o laboratório, né? A metodologia das humanidades é ler os textos e refletir sobre eles. Não basta você fazer o texto de outro coleguinha. Sim. E aí, e aí a gente percebe então assim, estão pegando um molde de outras disciplinas, colocando esse molde aqui para a gente, porque a gente tem que ser ciência também. E por que a gente tem que ser ciência? Porque o conhecimento que tem prestígio no mundo de hoje é o conhecimento científico, né? O que não é conhecimento científico, tem muita gente que não acha que nem é conhecimento, né? Então a gente tem que ser ciência também, né? E de fato tem algumas coisas que a gente pode fazer segundo um método científico. E na verdade nem existe isso chamado método científico, né? Como o Paul Feyerabend mostrou no livro dele, né? Existem vários métodos que os vários cientistas vão usando em decorrer do tempo. Mas quando a gente fala de método científico, tem aquela idealização feita pelo Bacon, esse método idealizado da física também, né? E aí a gente tenta aplicar isso na letras, na filosofia, na história. Às vezes dá certo, na letras tem a linguística, a gente também pode fazer coisas bem específicas que funcionam nesse molde, né? Mas tem tantas outras coisas que a gente faz aqui que não cabem nesse molde das ciências, né? Que esse é um molde que, na verdade, muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, né? E é por isso que eu prefiro falar em humanidades, para a gente frisar aquilo que é específico no que a gente está fazendo. E aí vem a questão, né? Tá bom, não é ciência, é humanidade, mas o que é isso de humanidades? E para que isso serve, né? Não é só um pessoal lendo uns livrinhos aí, um diletantismo que não serve para nada, que não ajuda ninguém? Pelo contrário, o que eu quero falar aqui também é que esse é um conhecimento tão importante, tão necessário quanto todos os conhecimentos das ciências, né? Mas ele é um conhecimento específico, que serve para certas coisas, igual o conhecimento da física, conhecimento da química, da biologia, servem para certas coisas. A gente tem que entender a especificidade das humanidades, e aí a gente vai chegar então também nas letras, nos estudos literários, etc., né? E para poder entender para que serve, né? E a primeira coisa que a gente tem que lembrar tem uma coisa que Aristóteles fala na Ética que é muito interessante. Ele fala assim, que achar que todo conhecimento tem o mesmo nível de rigor, né, que segue o mesmo tipo de método, é próprio de alguém que é apaideltos. Aristóteles fala, né? Apaideltos da palavra paideia em grego, que é educação. É alguém que não teve uma educação, né? Ou seja, não estudou. E tanta gente hoje em dia pensa assim, né? Se o conhecimento não está seguindo o método da física
e não tem o nível de rigor da física, então não é conhecimento. Né? Isso aí é uma grande falácia. A realidade, como eu falei para vocês, tem essa infinitude de aspectos. E cada aspecto do real, ele será descoberto pela inteligência humana com um método específico para isso. Né? Então, vou dar um exemplo. Na matemática, a gente pode ter uma precisão absoluta e uma certeza absoluta das conclusões. Né? Quando a gente vai fazer uma coisa que na letras muita gente fazia, hoje em dia faz menos, porque a gente não acredita que isso seja possível. Tá? Mas é possível e é importante. Que é crítica literária. Né? A gente vai julgar as obras, falar se elas são boas ou ruins. Né? Hoje em dia a gente fala assim, não tem como fazer isso. Porque o gosto é subjetivo, cada um gosta de uma coisa. Né? E a gente já viu tanta gente falar mal de obras que às vezes outras pessoas acham que são boas e falar bem de obras que as outras pessoas acham ruins, né? E tudo bem. Então, hoje em dia, é quase um dogma mesmo falar que não dá para fazer juízo de valor em obras de arte. Né? E, a esse respeito, eu digo duas coisas. Primeiro, a gente tem que saber distinguir entre gosto pessoal e juízo estético. Né? Gosto pessoal, a gente pode gostar de qualquer coisa que a gente quiser e que a gente acaba gostando. Né? Juízo estético é tentar fazer uma avaliação sobre a qualidade daquela obra de arte. Né? Então, eu posso fazer por exemplo, eu gosto de filme do Steven Seagal, de qualquer música que foi feita nos anos 80, com muito teclado, assim, sabe? Eu gosto de muita coisa que, se eu fizer um juízo estético, assim, música dos anos 80 até... Antigamente todo mundo falava mal, hoje em dia não fala mais. Mas filme do Steven Seagal realmente não consigo ver como é que seja defensável, não. Mas eu gosto. Se estiver passando na TV, eu vou sentar e vou ver, sabe? Mas assim, no meu juízo estético sobre o filme é que é uma grande porcaria. Né? Eu posso gostar de uma grande porcaria, sabe? É libertador, inclusive, a gente pensar isso. Mas são duas coisas diferentes. E aí, é engraçado, porque... Muita gente, quando fala assim, gosto é subjetivo, todas as obras de arte têm o mesmo valor. Alguém com sinceridade acha que, sei lá, 50 tons de cinza tem a mesma qualidade que Shakespeare? É tudo igual, é só uma questão de gosto. Não, existe uma diferença de fato. Né? Aí que tá. Só que a crítica literária, então ela existe, a gente pode fazer avaliações que tem alguma objetividade, não é só subjetivo. Né? A gente pode mostrar porque que o Shakespeare é melhor do que os 50 tons de cinza. Tem uma visão mais profunda da existência humana, é menos estereotipado, o uso da linguagem é mais rico, mais profundo. Né? Não é aquela linguagem só senso comum. Né? Você pega uma poesia ruim e uma poesia boa, qual que é a diferença? A poesia ruim é uma repetição de clichê. Né? A poesia boa, ela está renovando a linguagem, ela está fazendo a gente encontrar novas palavras e novas expressões para falar das experiências humanas. Né? Agora, então, dá para fazer crítica literária. Agora, se a gente pensar assim, alguém perguntar, o que é melhor? A Ilíada ou a Odisseia, de Homero? Aí não dá para falar. Né? Então, a crítica literária, ela existe. Né? Existe uma certa objetividade nesse juízo estético. Mas esse juízo, ele é impreciso. E é por isso que a gente confunde imprecisão com inexistência. Não dá para fazer um ranking de melhores obras, incontrovertido. Porque cada obra literária é muito complexa. A gente pode ver numa perspectiva, a gente pode achar que uma é melhor que outra, tem outras perspectivas, etc. e tal. Né? Então, assim, a gente pode fazer juízos de valor, mas aí quando chega nisso, assim, duas grandes obras de arte, né? Aí fica muito difícil de fazer esse juízo. Ou seja, é um conhecimento importante, porque quando a gente está apreciando obras de arte, o tempo todo a gente está fazendo isso, por mais que a gente ache que não está, o tempo todo quando a gente está vendo um filme, lendo um livro, a gente está pensando, no fundo, assim, isso aqui é bom ou ruim? Né? A gente aprecia uma obra de arte para poder responder essa questão. Né? Isso aqui é bom ou ruim? Né? Só que essa, então, é uma questão importante, mas ela não é uma questão que comporta uma resposta precisa demais, tal como a matemática.
Entendeu? Então, tem os vários tipos de conhecimento e os vários métodos para os vários tipos de conhecimento. Não dá para executar um programa de computador, pegar 2 textos para ver qual que é o melhor. Aí eu vou fazer um algoritmo lá que vai saber. Entendeu? Não é assim. É um outro tipo de conhecimento mais intuitivo, que depois a gente consegue explicar algumas coisas, né? É um outro método, é um outro jeito de aprender a fazer isso. Então existem esses vários tipos de conhecimento, né? E as humanidades, elas comportam formas de conhecimento que são diferentes desse tipo de conhecimento mais científico, né? A linguagem, nem de toda a ciência, mas de uma boa parte da ciência, né, é a linguagem matemática. E tem autores que falam isso, né, que o mundo foi escrito em linguagem matemática. E isso é verdade, é uma coisa impressionante, inclusive, né? Como é que o mundo foi escrito numa linguagem matemática, né? E não é uma pura bagunça. Essa é uma questão filosófica importante. Só que a matemática não esgota o mundo. Não é tudo do mundo que foi escrito em linguagem matemática. E, principalmente, a nossa experiência da realidade, nós, enquanto seres humanos, experimentando a realidade, vivendo a nossa vida, vivendo com outros seres humanos, né? Essa experiência, ela não é descrita em linguagem matemática. Tal como a linguagem da ciência e a matemática, a linguagem da experiência humana são os símbolos, as narrativas, né? Os símbolos, às vezes até músicas, né? Então, esse conhecimento simbólico e imaginativo é aquilo que está na imaginação, né? Que nos abre para uma compreensão qualitativa da realidade. Matemática, ela fala da quantidade, mas a quantidade é só uma parte da realidade, né? Para os aspectos qualitativos, a gente tem outros modos de conhecer. E o que são as humanidades? E por que a gente chama elas de humanidades? As humanidades são essas disciplinas, esses ramos do conhecimento que vão tentar entender esses aspectos qualitativos da realidade da perspectiva da experiência humana, né? Então a gente vai entender o que a gente percebe da realidade, como a gente entende o mundo, como a gente entende a nós mesmos, para além da matemática, para além do que pode ser rigorosamente expresso numa equação. E esse conhecimento é fundamental. A hora que a gente entende o que as humanidades são, né, a gente entende também que esse conhecimento ele é fundamental. Não dá para resolver nenhum grande problema ficando só no quantitativo. É claro que o quantitativo ajuda muito e a gente tem que usar as ferramentas quantitativas, né? Mas só o quantitativo não esgota nenhuma questão, né? Então, e a gente vê como que o mundo hoje em dia, a política hoje em dia, né, que ela é dominada por esses aspectos quantitativos. A política, quando ela é feita da melhor maneira, né? Porque quando é só sem vergonhice ou esculhambação, aí nem isso faz. Mas quando o pessoal está querendo fazer uma coisa séria, né? Aí eles pegam lá um monte de dados, né? E aí tem dados sobre tudo e tal. E é ótimo ter dados sobre tudo para a gente entender as várias situações aí, os vários problemas, né? Mas a gente tem os dados, né? O que a gente vai fazer com esses dados? Não é a matemática que vai resolver, né? Tem gente que acha que é isso, faz uma análise econômica, faz uma análise utilitarista, qual que né, melhor distribuição de recursos para o maior número de pessoas, acha que resolveu a questão, né? Mas o mundo humano, o mundo da política, ele é muito mais complicado do que isso. E se a gente fica buscando só soluções econômicas lá, que tem o pensamento um econômico mais simplista ou uma ética utilitarista, a gente muitas vezes vai chegar a resultados que podem ser até catastróficos, né? As questões éticas envolvidas em cada decisão política, né? Isso não é uma análise quantitativa que vai resolver, né? A gente tem que entender o mundo nessa forma, por esse aspecto qualitativo também, para a gente poder tomar essas decisões, né? E aí, essa é a vocação das humanidades. Nesse mundo que é dominado pela técnica, que é dominado pela matemática, é mais urgente do que nunca a gente se abrir para esse outro tipo de conhecimento, esse outro tipo de experiência da realidade, né?
a gente entender o mundo dessa perspectiva humana, e é isso que as humanidades fazem, né? A letras, a filosofia, as ciências sociais, a história, a psicologia, etc. E como que as humanidades podem levar a gente a pensar melhor essas várias questões, né? E servir como contraponto a essa análise mais técnica, mais matemática, mais científica. Para a gente entender isso, eu também queria falar sobre uma outra coisa que é quase um ponto cego da nossa cultura também, né? Como hoje em dia, nas humanidades, né, a gente usa esse molde das ciências, a gente pensa que o ideal último e único de conhecimento é ser um especialista, né? Então é saber muita coisa sobre um assunto bem específico, bem delimitado, né? E a nossa vida na universidade, ela vai caminhando para isso. A graduação tem uma visão mais geral das coisas, mas depois a gente vai fazer o mestrado, doutorado e tal, quem seguir por esse caminho, e vai virar um especialista em alguma coisa, muito específica. Eu sou especialista num filósofo que escreveu em grego do século III depois de Cristo, chamado Plotino. É isso, né? Então, a gente tem os vários especialistas aqui, e isso é uma coisa boa, porque, de fato, o conhecimento tem muita coisa a conhecer, cada tema dá para aprofundar muitíssimo, né? E para a gente entender bem um tema, a gente tem que acabar virando um especialista nele. A especialidade, ela é boa, ela é importante. Na universidade aqui, esse caminho, ele é um caminho que deve ser seguido para quem quer se aprofundar nessa vida acadêmica, né? Não tanto na graduação, mas depois sim. Mas a questão é a seguinte: o conhecimento do especialista não é o único conhecimento possível, nem o único conhecimento desejável. E como a gente esquece disso, a gente deixa de lado uma outra forma de conhecimento que é tão importante quanto o conhecimento do especialista, né? Que é essa visão de conjunto da realidade humana e da realidade como um todo, né? Hoje em dia a gente nem tem direito mais um nome para isso, mas os gregos antigos, eles tinham duas palavras para falar de dois tipos de conhecimento, que são conhecimentos que as humanidades visavam proporcionar para quem se aprofundava nelas, né? Que é a frônesis, que a gente pode traduzir por prudência ou sabedoria prática, e a sofia, que a gente pode traduzir por sabedoria, né? Então, na antiguidade existia esse ideal da sabedoria, que tem esses dois níveis, uma sabedoria mais humana, mais sabedoria de vida, e uma sabedoria que tem a ver com a realidade como um todo, né? Para poder explicar bem, o que é a frônesis? O que é essa prudência? É essa sabedoria a respeito da vida, a respeito dos assuntos humanos, né? É entender o que a existência humana é entender as questões envolvidas em cada situação humana, né? Então, é ter essa visão ampla e profunda da existência humana e saber se situar nela, saber agir nela, né? Como eu falei para vocês, hoje em dia a gente tem essa política mais tecnocrática, mas o que faz falta hoje em dia, porque ninguém nem sabe que isso existe, nem sabe como chegar a isso, né? São de pessoas prudentes, pessoas que têm uma sabedoria de vida, que olham os dados e sabem fazer escolhas melhores e não escolhas piores, né? Mas para isso a pessoa tem que ter esse conhecimento amplo e profundo da existência humana, das questões éticas, das questões políticas, saber ler a situação de um jeito meio intuitivo, né? Ter um certo sentido assim da ação certa no momento certo. São várias coisas e é muito complicado de fazer isso. Mas tradicionalmente, desde os gregos e até antes, né, mas os gregos escreveram muito sobre isso, existe essa educação que visava formar pessoas com essa capacidade. E pessoas com essa capacidade é o que o mundo mais precisa hoje em dia, né? Hoje em dia no mundo a gente vê muito técnico, mas todo mundo parece meio desorientado, né? É difícil encontrar alguém que a gente fala, essa pessoa que tem uma visão equilibrada da existência humana, né? Não está vendo só de um jeito unilateral, de um jeito radical ou desesperado, né? A pessoa entende as situações na sua complexidade, ela tem ideias de coisas que são possíveis de serem feitas para melhorar, né,
as várias situações, né? Ela sabe agir. É difícil encontrar alguém assim hoje em dia, né? E por quê? Porque hoje em dia a gente não é mais educado para isso. A gente é educado para ser um técnico e para ser um especialista. E ser um técnico e ser um especialista são coisas muito importantes. A gente tem que ser educado para isso mesmo. Mas a gente tem que não apenas ser educado para isso, mas ser educado para ser pessoas, para que a gente seja pessoas que tenham essa sabedoria de vida. Isso é importante para cada um de nós, mas para a sociedade como um todo. E a vocação primeira das humanidades é a frônesis, é ser uma educação para a frônesis. As humanidades, antes de ser uma especialidade, antes de ser uma ciência, é um caminho pedagógico em direção a essa sabedoria prática. É isso. É para isso que a gente lê literatura não apenas para se divertir, lê história, lê filosofia, reflete sobre as questões, olha os vários ângulos em cada questão, pensa as questões éticas, pensa as questões políticas, pensa as várias possibilidades de ação, para que a gente vá desenvolvendo esse senso do que fazer, essa capacidade de ver as questões com profundidade, né? Ou seja, para que a gente desenvolva essa prudência, essa frônesis. E o que é a Sofia? É dar um passo além. É não ter apenas uma sabedoria de vida, né? Mas para quem tem um interesse nisso, ter uma visão ampla e profunda da totalidade do real. E aí a gente fala, não, isso aqui é impossível, né? Então, mas não é impossível, existe um jeito de fazer isso, que não é, assim, a pessoa não vai ser especialista em todas as ciências, vai ler todos os livros, não é assim, né? Mas ela vai construindo essa visão arquitetônica da realidade. E essa é a vocação da filosofia, né? A gente saber quais são as esferas da realidade, quais são os princípios da realidade, pelo menos os princípios que o ser humano pode conhecer, né? Como que as coisas se organizam, ter um esquema geral, ter um mapa geral do todo do real, né? Então essa é a Sofia, a sabedoria. E na Grécia, como eu falei para vocês, eles construíram caminhos pedagógicos tanto para a frônesis quanto para a Sofia, tanto para a prudência quanto para a sabedoria, né? O caminho da frônesis, né, esse caminho pedagógico para a sabedoria prática, ele foi pensado e descrito por um certo grupo de pensadores gregos que vão ser muito importantes para a gente quando a gente estiver lendo Gorgias, tá? Então, isso é um dos motivos pelos quais eu escolhi a leitura do Gorgias, que eram os sofistas. Os sofistas, quando a gente ouve falar em sofista e tal, por causa de Platão, que era ele disputava com os sofistas, né? Eles aparecem, às vezes a gente tem a impressão de que eles são meio que charlatões, meio que picaretas intelectuais, mas eles não eram isso. Claro que tinha, né? Todo lugar do mundo tem picareta, né? Mas eles eram, antes de tudo, professores de retórica, mas não só professores de retórica. Eles eram professores, pessoas que pensaram esse caminho pedagógico em direção à prudência, em direção à sabedoria prática. Eles queriam formar pessoas que soubessem pensar profundamente, falar de modo eloquente e que tivesse essa capacidade de ação, soubessem agir no mundo da política, na própria vida, ou seja, pessoas dotadas dessa sabedoria prática para se tornarem líderes políticos, etc. Esse era o ideal dos sofistas, né? Então eles criaram um primeiro modelo de educação para a prudência, um modelo que funcionou. Tá? É lógico que todo modelo pedagógico, pessoal, nenhum modelo é perfeito, né? Não tem um método pedagógico que vai tornar imediatamente a pessoa que segue ele um sábio, né? Um método educacional funciona tanto quanto o desejo do aluno de seguir ele, né? A pessoa passou pela escola que tem essa educação para a prudência, mas não estava tão interessada em adquirir a prudência, não vai adquirir a prudência, né? Mas para as pessoas que quiseram, né, que tinham vontade disso mesmo, se dedicaram a esse caminho formou pessoas prudentes durante toda a tradição aí dos gregos e depois as pessoas que aprenderam com os gregos, né? E toda cultura tinha algo equivalente, tá? Os indianos tinham o caminho da prudência deles, os chineses, né? Os chineses têm o caminho através da leitura dos poetas de Confúcio, do Tao Te Ching, de Lao Tse e tal, né? Então, as várias culturas têm os seus caminhos de educação para a prudência, porque toda a comunidade precisa de pessoas prudentes
porque senão acontece igual acontece hoje em dia, né? A gente tem abundância material, recursos técnicos que as pessoas de outras épocas nem imaginavam, e a gente se sente mais perdido do que nunca. É muito louco, né? Porque esse caminho de educação para a prudência, ele foi substituído por uma educação simplesmente técnica, né? O caminho para a sabedoria, ele foi formulado pelos filósofos. O que é um filósofo na antiguidade? Filosofia significa o amor à sabedoria. É justamente isso. E sabedoria é sofia, né? É isso. Esse conhecimento amplo e profundo do todo. Então, o filósofo, hoje em dia o filósofo é um especialista também, né? Então, tem gente que é especializada em ética, em lógica, em política, em metafísica e tal. Mas o filósofo na antiguidade, até algum tempo atrás também, né? E alguns filósofos ainda hoje em dia seguem esse caminho, né? Era a busca por essa visão ampla e profunda do todo, né? Então, o que a gente pode entender sobre a realidade? Sobre os princípios primeiros da realidade, sobre a ordem do todo, né? Sobre como que as várias coisas se organizam. E é isso que, desde antes de Platão, os filósofos estão fazendo. Mas Platão, quando ele fundou a academia dele, a escola de filosofia dele, né? Ele então também sistematizou esse caminho pedagógico em direção à sabedoria, né? E aí outras escolas filosóficas também pensaram as suas propostas para esse caminho, que tem as suas especificidades, mas também tem muita coisa parecida com o que Platão pensou, né? Então, na antiguidade, a gente tem esses dois caminhos pedagógicos: educação para a sabedoria e educação para a prudência, né? A escola de Platão é essa grande matriz do caminho para a sabedoria. A escola de Sócrates, que era um professor de retórica em Atenas na época de Platão, é o grande matriz para essa educação para a prudência, né? Então, a gente tem esses dois caminhos e os dois caminhos funcionaram. Dava para quem se dedicava a eles adquirir uma certa sabedoria, uma certa prudência. Não tem ninguém que é o grande sábio, né? Todo mundo, cada vez, quanto mais estuda, mais sábio se torna, né? É uma coisa que é gradual, não tem assim, mas as pessoas que seguiam esse caminho, de fato, iam ficando mais sábias e mais prudentes, né? E o método deles o caminho deles é um caminho interessante. No caso da educação para a sabedoria, envolvia alguma coisa de matemática também, né? Porque para entender a ordem cósmica tem que entender o aspecto quantitativo. Mas a educação para a prudência é uma educação nas humanidades. É justamente isso, né? Então, quando a gente pensa assim, como fazer alguém se tornar uma pessoa mais prudente, ter sabedoria de vida, tem 3 coisas principais, tá, para esse caminho. Primeiro, uma educação, os gregos chamavam de musiké, né? Platão fala que a educação tradicional grega é ginástica e música. E aí a gente pode ser tentado a achar que musiké aqui significa música no sentido que a gente tem de música, tá? Mas isso é um problema porque a palavra música ganhou um outro sentido depois de Platão. Começou a significar só a arte dos sons. Na época de Platão significava isso também, mas significava também uma outra coisa muito mais ampla. A palavra musiké vem de musa, né? As musas são as divindades das artes. Então, musiké é aquilo que é relativo às musas. Então, musiké é poesia, história, dança, música também. Todas essas várias artes presididas pelas musas. Em outras palavras, a musiké, que era a base da educação grega, ela é uma educação humanística. É justamente isso. É uma educação nas humanidades. E essa é a base da educação para a prudência. E eu vou explicar para vocês por quê. Depois, não adianta também só ler muita coisa, estudar. Tem que ter alguma experiência de vida, né? Então, quanto mais experiência, mais a gente vai ficando sábio na vida, né? Também, assim, tem gente que tem muita experiência, mas não reflete sobre ela, não aprende nada com o que viveu e também não adquire essa sabedoria, né? Então, as coisas umas vão complementando as outras, né? E em terceiro lugar, para os gregos, né, tinha esse caminho da pessoa tentar se tornar uma pessoa melhor, né? Se a gente estudou muito, tem muita experiência, mas, sei lá, é muito
nervoso, é muito invejoso, é muito preguiçoso, é muito medroso, né? Aí as emoções influem no nosso pensamento, né? O ser humano não é um ser desencarnado. Quando a gente tem esses vícios muito fortes, a gente começa a pensar as coisas de modo errado, começa a fazer projeção, começa a buscar não a verdade, mas o que interessa pra gente, né? Então, esse caminho de busca pela virtude também fazia parte dessa educação para a prudência. Essas três coisas, né? A areté, a virtude, a empeiria, a experiência, e a musiqué, essa educação humanística. Então, a gente aqui, nas humanidades, e a base das humanidades são as letras, é a literatura, né? O que a gente tem aqui, o que a gente está fazendo aqui, né, nessa vida intelectual, é seguindo esse caminho em direção a essa sabedoria de vida, essa prudência. Como eu falei para vocês, algo que o nosso mundo, dominado pela técnica, desesperadamente precisa, né? E por que essa educação humanística ela é importante? E como que essa educação humanística ela funciona? A base da educação humanística ela é a literatura, tá? E por que a literatura? Isso é interessante, porque a inteligência humana, no seu nível mais primordial, é uma inteligência narrativa. O que significa isso? Quando a gente está tentando entender a realidade, a gente não começa criando as teorias abstratas, fazendo filosofia, fazendo ciência, nada disso. A gente começa contando histórias, né? Tanto as várias culturas, e é por isso que as várias culturas têm mitos, mas nem toda cultura tem ciência ou filosofia, né? O primeiro modo da gente entender o mundo é através de narrativas. É isso que são os mitos, né? Histórias que contam para uma comunidade como o mundo é, que explicam o mundo para uma comunidade. E nós também, né? Quando a gente quer entender alguma coisa, aconteceu alguma coisa muito louca na nossa vida, no mundo, esses 2 anos de pandemia, o que é a primeira coisa que a gente faz para tentar entender? Contar a história do que aconteceu. Por quê? Porque a narrativa, primeiro, ela está muito próxima do concreto. Quando a gente conta uma história, a gente está falando, né, de coisas que a gente pode imaginar, né? Não é um pensamento puramente abstrato. Por outro lado, a narrativa já é uma primeira reflexão que a gente está fazendo. Quando a gente está contando uma história, né, se eu contar para vocês hoje em 10 minutos como é que foi meu dia, né, eu não vou contar todos os detalhes do meu dia. Eu ia contar todos os detalhes do meu dia e ia contar para sempre, né? Então eu estou fazendo uma seleção. Eu estou vendo o que foi importante e o que não foi, né, para eu escolher algumas coisas para contar, né? Então o pensamento narrativo já é essa primeira seleção que a gente faz, esse primeiro recorte na infinitude do real, né, que a gente está vendo assim, o que é essencial no que aconteceu aqui para o que eu estou querendo contar, né? O que é importante e o que não é. Isso que o pensamento narrativo faz, né? Então, a nossa inteligência, e não é assim, a gente conta histórias e depois a gente cria teorias e aí a gente joga as histórias fora. Não. As teorias, elas são construídas a partir das histórias que a gente conta, sabe? Então, na base de todo pensamento abstrato está essa inteligência narrativa, né? Isso significa que quanto mais histórias a gente tem na cabeça, mais inteligente a gente fica. O que é ser inteligente? Não estou falando de QI, tá? Fazer teste QI. Inteligente no sentido mais básico, no sentido etimológico da coisa. Capacidade de entender, né? A gente é inteligente quando a gente começa a entender um monte de coisa, né? Então, quando a gente começa a entender mais coisas do que a gente entendia, a gente ficou mais inteligente, né? Não nesse quesito aí de capacidades medidas pelo teste QI, mas na capacidade mais importante do ser humano, que é a capacidade de entender as coisas, isso sim, né? E quando a gente tem várias histórias na nossa mente, né, a gente tem esses vários moldes a partir dos quais o pensamento abstrato ele pode se realizar. Então a gente começa a entender naturalmente mais coisas. E essas histórias que a gente tem na nossa cabeça podem ser histórias que aconteceram com a gente e que a gente conseguiu narrar para a gente mesmo. Pode ser histórias que as pessoas contaram para a gente. Pode ser histórias que a gente leu no livro de história, viu no jornal e tal. E podem ser histórias que não aconteceram,
mas que foram inventadas por grandes escritores. Dá no mesmo, né? Porque, como Aristóteles fala, a poesia é mais filosófica do que a história, porque ela fala não sobre o que aconteceu, mas sobre o que poderia ter acontecido, né? Então, por que a gente lê literatura? O motivo essencial é porque a gente acha legal, né? É para ter prazer. Mas a literatura pode ser, né, um grande aliado desse caminho em direção à sabedoria, né? Porque a literatura está apresentando possibilidades da existência humana para nós. Possibilidades que às vezes a gente nunca parou para refletir nelas, né? Então, por exemplo, quando a gente lê a Ilíada, sobre a guerra de Troia, né? A gente aqui nunca lutou num fronte de batalha, né? Espero que a gente nunca lute, né? Porque é uma experiência terrível. Mas é interessante, para o nosso caminho em direção à sabedoria, a gente saber como que é estar numa guerra, né? Como que é viver correndo o risco de ser morto no próximo minuto, né? O jeito que a gente tem de saber como é, sem ter que passar pela experiência, né, é lendo ou história ou literatura. A história pode falar de coisas que aconteceram, mas a literatura, ela tem um poder que muitas vezes a história não tem, que é o poder de falar o que estaria passando na cabeça de alguém que passou por essa experiência, né? A gente consegue se colocar na perspectiva de Aquiles na guerra de Troia, quando a gente lê Ilíada, e a gente entende o que é ser um herói arriscando a vida a cada minuto, né? E essa experiência humana tão distante de nós, de repente começa a fazer parte da gente também, né? E aí, por isso, a gente começa a entender essa situação, as pessoas que passaram por essa situação, de um jeito que a gente não entenderia. Uma coisa muito comum, né, é a gente projetar nas outras pessoas todas e nas várias situações o que a gente pensa, né? Então, assim, às vezes tem uma situação tão diferente que a gente nem tem capacidade para entender o que a pessoa está passando, mas a gente vai julgar o que a pessoa está passando pelo que a gente conhece, né? E se o que a gente conhece é só a nossa experiênciazinha, porque cada pessoa, por mais que ela tenha vivido muita coisa, vai ter vivido pouca coisa comparado com a totalidade da experiência humana, né? Cada um é só um, né? E aí, se a gente julga todas as pessoas e todas as situações a partir da nossa perspectiva de vida, né, a maioria das vezes a gente vai errar, em vez de acertar. Mas se a gente se abre para essa educação literária e aos poucos vai absorvendo essas várias possibilidades da existência humana, a gente vai aprendendo a se colocar no lugar de personagens que estão vivendo situações muito diferentes das que a gente já viveu ou que poderia ter vivido, né? A gente vai aprendendo a ter essas múltiplas perspectivas, a gente vai aprendendo a entender situações que são muito diferentes das nossas, né? E isso é se tornar mais sábio. Isso ajuda em tudo, né? Não é muito melhor a gente viver a vida entendendo um pouco melhor o que passa na cabeça das pessoas, em vez de estar sempre projetando nossa experiência limitada nos outros, né? Para um político também, né? Alguém que está ou tendo discussões políticas ou tomando decisões políticas, não é bom, né, saber como que as várias pessoas podem estar sentindo o que elas estão passando, né? Ou seja, ter essas várias experiências de vida que não a nossa, que a gente absorveu através da literatura, isso é essencial para um monte de coisa que a gente faz. Então, é por isso que a literatura, ela é também uma parte inescapável e a primeira, né, desde os gregos, né, desse caminho para sabedoria, né? Então, é isso é para isso que servem as humanidades em última análise. É claro que tem a especialidade, é claro que tem coisa que parece consciência, né? A gente tem que ser especialista em alguma coisa se a gente se aprofunda nesse mundo, nessa vida acadêmica. Mas as humanidades são, antes de tudo, esse caminho pedagógico em direção à sabedoria de vida, na qual a gente vai, então, adquirir essa visão mais profunda da experiência humana, né? E como que a gente vai fazer isso? Qual que é a habilidade básica para a gente seguir essa vida intelectual nas humanidades que a gente está começando aqui, nesse primeiro dia de aula na universidade, né? No curso de letras? A habilidade básica é saber ler. Saber ler bem, saber ler todo mundo sabe, mas saber ler num nível de profundidade maior do que esse que é exigido na escola. Então, é essa habilidade básica que vai servir por todo esse percurso de educação humanística que a gente está começando agora, mas que idealmente, para quem gostar disso,
né? Vai durar a vida toda, mesmo depois, né? Essa educação através da leitura das grandes obras, né? A gente faz na faculdade, a gente engrena isso aqui, mas ela pode durar a vida toda, mesmo que a gente vai trabalhar com as coisas mais diferentes, né? A gente sempre pode encontrar um tempinho para ir lendo boa literatura, boa filosofia, boa história, né? E se aprofundando na experiência humana e se tornando cada vez mais um pouco mais sábio. E a habilidade básica, então, é ler bem. E sobre essa habilidade da leitura, é sobre isso que eu vou falar na próxima aula, que não será na quinta, mas vai ser na terça, né? Mas o que é essa habilidade de ler bem, né? Então, ela primeiro é entender o que o texto está dizendo, né? Mas ela é muito mais do que isso, mas sobre isso eu falo depois. Mas essa aula, e por isso que eu falo que esse curso de seminário de leitura, ele é muito útil aqui para nós, né? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa obra, vai ser o Gorgias de Platão, e eu vou ler junto com vocês, né? Na aula que vem eu vou explicar sobre como ler bem, né? Ler num nível mais profundo. Mas durante esse curso todo eu vou mostrar para vocês como é isso. Eu vou pegar o livro, vou ler e vou refletir sobre essa obra na frente de vocês. Eu vou demonstrar como que a gente faz isso, né? A leitura, ela é uma arte, né? Não é uma... E o que é uma arte? E como que a gente aprende uma arte? Vendo alguém que pratica essa arte há mais tempo fazer ela ao vivo, né? Se eu quero aprender pintura, eu vou lá numa pessoa que pinta há mais tempo, vejo ela pintando, né? Pergunto como é que ela está fazendo, como é que ela chegou nisso e tal. Ela fala coisas para mim também, mas ver a pessoa fazendo isso, né, ao vivo, e fazer isso junto com ela é o caminho, né? E é isso justamente o que a gente vai fazer aqui. Eu vou seguir esse método, que é o método por excelência das humanidades, tá? E dessa educação para a prudência. Tradicionalmente, na história toda, não só do Ocidente, das culturas influenciadas pela Grécia, mas na China também é uma coisa parecida, etc. Que é a lectio. O que é lectio? Eu vou ler o texto, vou explicar o texto para vocês, mas também, no segundo momento, vou explicar o mundo a partir desse texto. Não o mundo todo, né? Mas vou explicar aspectos da realidade a partir desse texto. São esses dois movimentos. A gente lê, a gente entende o texto, e a partir do que a gente entendeu do texto, a gente tenta entender o mundo um pouco mais profundamente, né? Para terminar, o que eu falei que essa habilidade, né, dessa educação para a prudência, ela é essencial e muito útil hoje em dia, né? Ao lado das habilidades profissionais que a gente vai aprender no curso de letras também. O que eu queria falar é que essa educação para a prudência, ela, ao meu ver, ela vai ser cada vez mais importante para a nossa vida profissional também, né? E por quê? Até algum tempo atrás, tinha até isso, né? A pessoa seguia, né? Estudava uma coisa quando era jovem e tal, e aí seguia uma profissão para o resto da vida, né? Hoje em dia as profissões mudam a cada ano, a cada 5 anos mudou tudo, né? Esse mundo de revolução tecnológica permanente faz o mundo profissional se transformar permanentemente também, né? Então, num mundo assim, né, não adianta simplesmente aprender uma habilidade profissional esperando que durante toda a vida essa habilidade, essa profissão vai se manter a mesma, né? Já tem muito tempo que não é assim. Num mundo como esse, o que é mais importante é aprender a aprender, saber aprender rápido, né? Coisa de sempre ir se atualizando, né? Para o bem ou para o mal, hoje em dia é isso. E para fazer isso, a gente tem que dominar, então, habilidades básicas. Habilidades que a gente vai usar em qualquer outra habilidade que a gente quer adquirir, né? É isso que o sistema educacional tem que se focar cada vez mais, né? E, de fato, tem muita gente pensando nisso, apesar de as pessoas não encontraram ainda os melhores caminhos para que isso aconteça. E quais são as habilidades básicas? Por um lado, tem essas habilidades mais técnicas. Então, assim, matemática e programação são coisas que são úteis, né? Que pessoas quiserem desenvolver essas habilidades, e quem foi para ciências exatas foi buscar desenvolver essas habilidades, né? Mas elas não são as únicas habilidades, e muita gente hoje em dia acha que é isso. A única coisa que a gente tem que saber é programar e saber matemática. Mas não é assim, né? Existe a outra metade da equação, que é justamente as habilidades linguísticas. Vamos lembrar que a gente que vive hoje nessa era da informação e nessa era da atenção,
saber escrever bem, saber falar bem, né? Saber pensar bem, são habilidades tão ou mais necessárias do que saber matemática ou programação, né? Então, ter esse domínio linguístico é uma coisa importante, e é isso, e saber pensar e saber entender as coisas no nível de profundidade maior. Isso também é uma outra habilidade fundamental, né? Então, pode pensar matemática, programação, habilidades linguísticas e essas habilidades de compreensão das várias situações humanas, né? Nas ciências exatas a gente aprende essa parte de programação e matemática. Não é para todo mundo, né? As pessoas são diferentes, então elas vão priorizar habilidades básicas diferentes, né? Aqui ninguém precisa ir para matemática ou para programação, né? Mas nas humanidades é isso que está sendo ensinado. Essas habilidades linguísticas, a gente vai aprender a ler texto, aprender a falar, aprender a escrever, né? E aprender a pensar as questões humanas em um outro nível, né? É muito interessante que tem um cara desse mundo tech aí do Vale do Silício, o Marc Andreessen, que tem uns 10 anos, ele provocou uma polêmica na internet, porque ele falou que o pessoal que estudava ciências humanas estava fazendo uma coisa que não servia para nada. E aí muita gente xingou e tal. E aí eu ouvi um podcast dele desse ano, que ele fala o contrário do que ele falou dessa vez. Ele falou assim, olha, eu passei minha vida toda construindo coisas e programando. E aí ele tem uma empresa, né? O cara tem as empresas dele. Ele falou, a segunda metade da minha vida, eu estou tendo que aprender a lidar com as questões humanas. E por isso eu acho que as humanidades, que o estudo da história, da literatura, se faz do jeito certo, né? Ou seja, não só como um especialista querendo entender detalhes da obra, né? Mas entender essas obras como um caminho de acesso à experiência humana, ele viu que isso era tão necessário quanto as outras coisas que ele privilegiou quando ele era mais jovem, né? A própria experiência dele no mundo prático levou ele a entender que essa parte que ele desprezava era tão importante quanto a parte que ele priorizou, né? Não adianta saber programar, né? E saber construir lá a empresa dele se ele não sabe entender as pessoas, o que as pessoas precisam, o que está acontecendo no momento, como se comunicar, etc., né? E é isso que as humanidades ensinam. Então, e é interessante, cada vez mais gente, hoje no Brasil eu não vejo muito isso ainda, mas eu sempre estou vendo cada vez mais pessoas nesse mundo de tecnologia, esse debate nos Estados Unidos, ele aparece mais, de pessoas percebendo a importância desse ensino humanístico, das habilidades básicas que uma educação humanística traz para a gente, né? Que são tão essenciais quanto as habilidades técnicas, né? Não é nenhuma coisa só, nem outra. A gente precisa das duas coisas juntas se a gente quiser lidar minimamente bem com os desafios atuais, que são cada vez maiores.